Bom, como vai a turma do Albino Teixeira, irmãos do Albino Teixeira? Mais uma vez eu me apresento, eu sou Alexandre e de vez em quando nós falamos alguma coisa aí no grupo do Albino e nós ficamos muito felizes em poder falar. Essa é uma das dívidas de consciência que nós temos, que nós estamos pagando ela aos pouquinhos. Cada vez que vocês nos convidam a falar, nós pagamos um pouquinho da duplicata da língua grande, que era o chicote do corpo ontem. É essa que nós estamos aqui fazendo esse saldo. E essa duplicata não vence nunca. Nunca mais que acaba, né? Mas nós vamos falar das nossas responsabilidades e provas coletivas. Eu acho que todos nós estamos inseridos dentro das provas, né? Às vezes a gente fica pensando que a prova é só do outro e que a culpa é dos outros, e nunca que é nossa, né? Mas é de responsabilidade de todos nós. Nós estamos aparentemente num momento, um dos momentos mais difíceis. Eu não sei seus, mas da minha vida parece que é um dos momentos mais difíceis. Por um momento de isolamento, né? Nós que sempre tivemos a liberdade de ir e vir, nessa hora de isolamento nós ficamos muito intranquilos, todos nós, porque nós temos que voltar um pouco às nossas raízes, voltar à nossa infância, porque verdadeiramente naquela hora de infância nós vivíamos muito em família, né? Porque nós era tutoriado pelos pais e não tinha como a gente não viver sobre a família. E ali nós observamos que nós pagamos não, né? Nós convivemos muito com os familiares, né? Depois de uma certa hora, todos nós tomamos rumo, fomos ver outras coisas e fazer outras coisas, né? Agora, com o isolamento que nós estamos tendo que ter pela Covid, né, 19, nós estamos de novo reunidos em família. Bom? Não, bom não, ótimo. Porque só assim nós vamos aprender a convivência, né? A humanidade está provando uma experiência da prova do Covid-19, né? Todos nós. Ela não está sendo só para um país, mas para todos os países, né? Esse vírus nada mais é do que uma provocação que foi feita em Wuhan, na China, e explodiu para o mundo, né? Porque aquele momento ali, os chineses começaram, numa busca de alimentação, buscaram e provocaram no vírus, buscando um vírus que estava adormecido, né? Ele não é de agora, né? Esse vírus não é de agora. Na verdade, ele estava inoculado nos animais, oriundo do morcego, segundo pesquisas, que apareceu agora para todos nós, né? Porque mas a culpa não é da China, não, a culpa é do planeta todo, né? De todos nós. Então, falando assim, nós não vamos eximir as nossas responsabilidades nas provas coletivas. As provas são de todos nós, né? Todos nós. E partiu da China, né? É uma nova variedade dele. Ele é mutante. Então, enquanto mutante, ele saiu e tomou o nome de 19 pelo ano de 2019, né? Saiu da China, foi para o Japão, para a Coreia, entrou pelas portas da Itália, tomou conta da Europa inteira, espalhando pelo resto da Europa toda. Entrou nos Estados Unidos, entrou nas Américas, inclusive na América do Sul e o Brasil, todos nós provando da mesma atitude irresponsável que todos nós tivemos. Agora, o motivo é de desespero? Não. O motivo não é de desespero, não, porque ele, em uns, ele vira um leão dentro do corpo, né? Agora, em outros, ele é mais brando, passivo, parece que ele
é só uma marolazinha, mas em uns eles fazem um estrago mesmo, né? Nós fazemos um trabalho lá na colônia de Santa Isabel e também o mal de Hansen, né? Ele também é dessa mesma natureza. Tem criaturas que não adianta tomar a sulfa, né? Porque o fígado não aguenta, e o fígado não aguentando, aí a pessoa é obrigada a ter a hanseníase, a antiga lepra, né? Que nós conhecemos como antiga lepra. E a pessoa passa a vida toda sendo mutilando o corpo, porque o remédio, quando ela toma, ele arrebenta o fígado, a pessoa não aguenta, né? Então, e mesma coisa é o vírus. Tem uns que pegaram e não tiveram quase nada, né? Então a gente fica pensando assim, a prova é kármica? É kármica, é da carne. Alguns têm compromissos maiores? Têm compromissos maiores, mas a responsabilidade é de todos. Na transição planetária, né, prevista por Kardec, porque nos últimos escritos de Kardec, ele dizia, né, sobre essa transição planetária, né, os sinais dos tempos que são e chegar a hora, né, da transição do planeta. O planeta às vezes não aguenta tanta extravagância como nós fazemos, não, né? E nós ficamos pensando assim, esse vírus agora está acabando com a vida do planeta. Não, nós já tivemos tantas outras na vida e na Terra que tiveram também grandes proporções, né? Já visto a gripe espanhola, né, que matou mais do que mata esse vírus hoje, porque naquela hora a população poderia ser menor, mas nas cidades que ela entrava, ele fazia um estrago, a gripe fazia um estrago. E nós não tínhamos essa reação tecnológica que nós temos hoje, de estar online e comunicar um com o outro para poder prevenir. Naquela hora não tinha prevenção, não. Entrava e destruía tudo que era possível, sem deixar margem para ninguém, e era só morrendo mesmo, corpos e corpos sendo enterrados, né? Também a peste negra, né? Então, o histórico nosso é sempre as catástrofes, não são de agora, não, né? Porque durante essa transição planetária, mas não só Kardec, né? Há 100 anos antes da codificação de Kardec, os espíritos já haviam previsto essa transição, dizendo que haveria, né, de o planeta passar agora pelo processo de transição, porque ele necessitava também das modificações, né? Não só os homens, como também o planeta precisa de... Emmanuel disse ao Chico, né, naquele programa do Pinga Fogo, em 23 de dezembro de 1971, que até 2057 nós haveríamos de estar nessa transição do planeta, né? Então nós estamos aí em 1971, 1871, né? 100 anos de Kardec, 1871. Nós estamos há 263 anos antes da codificação que nós estamos dizendo, né? 263 anos nessa transição planetária, né? E nós vamos até 2057, nós temos mais 37 anos para poder ainda passar pelo processo de transição, um processo transitivo, e transpor de uma hora para outra. Torna-se momentos muito difíceis. Mas estava tudo no nosso escopo, dentro do nosso planejamento. E a gente quer dizer que se nós, os espíritas, que tivemos o privilégio ou a obrigação do conhecimento com a doutrina dos espíritos, mostrando que a vida continua, que ela não parou no túmulo, não iniciou no berço, nem acaba no túmulo, nós temos o dever, que somos trabalhadores dessa última hora, né? Nós temos o dever de mandar uma mensagem
para o mundo ou por aqueles que ainda não cogitaram da vida espiritual, de tranquilidade, de respeito com a natureza, de respeito com as criaturas, né? É uma das coisas é um dos papéis que nós provavelmente precisamos de fazer, né? Então, essa transição planetária vem acontecendo. O nosso processo já enfrentamos, né, todos os tipos de intempéries, nós já enfrentamos. Nós vamos falar aqui que nesses últimos tempos, as tsunamis, as catástrofes, os desastres. Então, nós viemos enfrentando o problema das transições e das catástrofes já há muito tempo. Então, nós estamos aqui trazendo um dado que 100 anos antes da codificação, os espíritos já trouxeram o processo de transição. Agora, por que nós escolhemos dentro lá do programa reencarnatório, quando nós estávamos lá, ou em nosso lar, ou em qualquer outro lugar que nós tivesse, que elaboramos o nosso programa para poder reencarnar, nós escolhemos essa hora? Provavelmente pelas grandes responsabilidades que todos nós temos com esse planeta. E nós, aqui no Brasil, com o Brasil, né? Que o Brasil, coração dos homens, coração do homem e pátria do Evangelho, né? Nós temos responsabilidade com esse Brasil. Então, a nossa responsabilidade com esse Brasil e com o planeta passa pelo crivo de a gente entender um pouco, né? Os flagelos que tem passado, o mundo tem passado, né? E os flagelos não são pequenos flagelos, né? São flagelos de grande intensidade. Nós podemos colocar a culpa no governo, no prefeito, na CEMIG, na Copasa, podemos colocar a culpa em qualquer um desses órgãos, só a gente que não avalia o tanto que nós depedramos lá atrás o planeta e agora, né? Porque ainda nós jogamos as coisas pela rua, ainda nós cometemos ainda muitos desastres de higiene contra a natureza, né? O homem ainda tem esse processo de muita busca de destruir o planeta para que ele possa sobreviver. Então, nesse processo de transição, nós estamos chegando dentro de uma hora que vai estar todos nós aconchegados dentro do planeta, né? Agora, a transição é para todos, né? Todos nós passamos pela mesma crise. E muitas vezes a depressão, a tristeza, a falta de esperança, de perspectiva, vem abalar a nossa estrutura física e mental. E baixa uma tristeza muito grande, nós achamos que Deus nos abandonou, que os espíritos amigos já não estão mais conosco. Por que de tanta tristeza e dor que todos nós temos passado, né? Transferir a responsabilidade, eximir dela, é a parte mais fácil, né, que se tem. E agora, assumir a responsabilidade de cada um que é a grande dificuldade, né? E aí mora mesmo o perigo, né? Mas se a gente quer dizer também, né, que nós já enfrentamos todos os tipos de intempérie, as guerras, os flagelos médicos, as epidemias, as pandemias, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola que nós estávamos falando, né, que matou muito mais do que hoje, né? Hoje nós estamos um pouco mais adiantados, conseguimos fazer um cerceamento disso, né? Todas as crises que nós somos chamados a dar o nosso testemunho, para nós é uma bênção. Por que uma bênção, né? A bênção que acordou o homem. O vírus acordou o homem, né? Porque estava todos nós dentro de uma bolha
muito difícil de ser acertada e resolvida, né? E dentro dessa bolha de ser acertada e resolvida, nós passamos a ter a comodidade de muita extravagância. O Geraldo Lemos faz uma consideração dentro de uma passagem que ele estava falando, que se nós consultássemos os animais, né, e também está lá dentro do livro Missionários da Luz, se nós consultássemos os animais, né, que muitas vezes vir os nossos pratos na mesa, vira cemitério de animais, né, daqueles que confiaram em nós, que muitas vezes doméstico que eras e tinha muita confiança no homem, e sente na hora da morte, na hora do abate, sente uma sensação de uma tristeza e uma incompreensão muito grande, porque eles não entendem por que o protetor que deveria ser o homem está abatendo, matando para poder alimentar da carcaça dele, né? E é difícil, nós aqui não vamos eximir, aqui, por isso que nós falamos assim, somos todos culpados, né, dentro desse processo. Olha, dizem que 90% das doenças causadas na criatura humana, 90% é da ingestão de carne, que os malefícios que ela tem, ou alguma coisa que ela traz dos animais, que não é compatível com o homem. Então, 90% é um número muito alto, né? Se nós pudéssemos não mais ingerir carne, seria o melhor dos mundos, né? E acho que até 2057 nós já vamos ter uma resposta para tudo isso, e a humanidade vai mesmo aprender a respeitar os animais, né, e conviver com eles, né, num acordo mútuo, né, de criaturas, né. Então, não é só em Wuhan, lá na China, que iniciou o processo, o procedimento, não. Todos nós, né? Será que não é um aviso para o homem, né? Será que tudo isso não é um aviso, né? O planeta que nos dá guarida hoje, que nos abriga, né? Não seria o homem o grande culpado das catástrofes que vêm através né, das horas vividas? Porque esse abuso com os animais, a matança, enchendo as nossas mesas de carne, muitas vezes os animais é isso, né? Que a sensibilidade deles é tanta que traz essa desorganização dentro do nosso organismo de um modo geral, né? Então nós precisamos de fazer essa avaliação, porque somos todos nós responsáveis por essa pandemia e pelas epidemias, né? Assim, a conta de mortalidade de animais é de milhões por ano ou trilhões. Vocês imaginam? A população de gado no Brasil muito maior do que a população de criaturas humanas. Então, para quê? Para abate, né? Então, se pensar bem, você é culpado. Eu sou culpado. Nós estamos envolvidos na culpabilidade dos grandes desastres da Terra, né? Agora, onde está a nossa inteligência se a gente é o ser mais evoluído, né? Então, essa pandemia veio trazer para nós um momento de reflexão, para todos nós buscar refletir no qual que é a parte que nos cabe. Se por acaso eu ainda não dou conta de ficar sem né, a ingestão de proteína animal, porque o homem ainda necessita da proteína animal, né, se eu ainda não dou conta, pelo menos menos. Pelo menos não as churrascadas, pelo menos não a variedade de qualquer, né, experimentar tudo quanto é tipo de carne, como lá tá, né, na China
Teve o primeiro processo que espalhou pelo mundo, né? Nós não somos donos da terra. Nós somos usufrutuário de onde nós habitamos, né? E agora chegou a hora de nós colocar os pingos nos is, né? E é para aprender a ter respeito a todo ser e toda criatura vivente que perambula sobre a terra. É muito difícil para nós a gente fazer uma avaliação assim e jogar responsabilidade só para os outros, né? Porque é fácil julgar a responsabilidade para qualquer um outro, né? O difícil é assumir a sua parte. O que você deveria fazer, quanto que você está sendo prejudicial e tem prejudicado o planeta Terra, né? E agora nesse processo de convivência dentro de casa, né, qual é o nosso papel? O papel nosso, de um modo geral, colaborar com o processo espiritual. Esse é o nosso papel, porque principalmente nós que enfronhamos as fileiras do espiritismo. Ficar em casa é uma delas que nós tivemos que recolher para os nossos lares, né? Ficar com os entes queridos, uns não são muito queridos, na verdade, tem uns que são difíceis de nós vivermos juntos, né? Mas de um modo geral, nós estamos aprendendo a conviver com todos, né? Nossas obrigações, e conviver e sobreviver dentro debaixo do mesmo teto, do mesmo lar, 24 horas por dia. Ah, mas não é fácil, não. Aí vem a tristeza, a ansiedade, o processo depressivo. Nada disso vai adiantar. O que vai adiantar é cada um de nós assumir o nosso papel perante aquilo que nós escolhemos, a hora que nós escolhemos, né? E a responsabilidade não é da China, não é da América do Norte, não é do Brasil, não é do Oriente, não é do Ocidente. É de todos os habitantes da Terra. Porque todos nós estamos pedindo socorro. Socorro, né? Então, pedindo socorro às bênçãos de Deus, né? Porque diz respeito a todos nós um momento de vivência agora, né? Sabendo todos nós respeitar o momento, nós vamos ter um pouco mais de esperança e de fé. Agora, o tema ele traz um momento de pensamento muito grande, né? Porque agora nós vamos ter que chegar num acordo. Quero dizer que cada um de nós vai ter que entender qual que é o seu papel perante, né, as nossas responsabilidades nas provas que são coletivas. A prova não é minha, não é sua, nem só. Ela é coletiva. E qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade? Ontem nós estávamos fazendo uma palavra de quem sou eu, né? E dentro do quem sou eu, nós precisamos de ver quem sou eu e qual que é o meu papel perante esse planeta Terra que nos ofereceu guarida, conjugado com planetas maravilhosos dentro da nossa Via Láctea, né? Recebendo de outros planetas o conforto, o calor, convivendo e temos que saber respeitar até esse sistema, né? Então a responsabilidade é minha, é sua. Quem é você? Quem sou eu? Se você não sabe quem é você, faça um exame de consciência. Precisa de perguntar aos espíritos eu não vou perguntar a espiritualidade para saber quem fui eu ontem, não preciso nada disso. Você não sei se vocês já leram o livro Ação e Reação, quando o espírito de Leonel e o irmão fazem um processo obsessivo muito intenso, e André Luiz e se eu não me engano, Aulos, estavam monitorando aquelas criaturas, né?
E esses dois espíritos dão uma aula de como obsediar uma criatura. E dentro desse processo, Leonel falou que aproxima do cidadão. Você é o cidadão, né? Eu sou o cidadão. E ele vê o que você pensa durante o dia inteiro. Porque você é o reflexo dos seus pensamentos, né? E tudo aquilo que você respira e pensa o dia inteiro, né? Então, você quer saber quem é você, eles conseguem saber. Agora, como que você não consegue saber quem é você? Porque se você pensa em dinheiro o dia inteiro, então você é um usurário. Se você pensa em alimento o dia inteiro, então você é um glutão, né? Se você pensa em mulher, homem ou em sexo o dia inteiro, você é um sexólatra, né? E aí você precisa de entender o que você está emanando dos seus pensamentos. Porque ele encostado no você, não precisa nem ficar um dia inteiro, mas ele procura o seu eixo central dos pensamentos. E se o seu eixo central dos pensamentos é o quê? Nada mais é aquilo que você pensa mais. Porque você revela aquilo que você pensa mais. E como uma fraqueza, eles vêm e potencializam o seu pensamento dentro daquela dificuldade que você tem. Qual que é a sua dificuldade? É dentro desses itens que nós falamos? Ou é em outros que você avalia? Então, o seu trabalho de vida, o que você veio fazer nessa encarnação, é policiar né, essa dificuldade. É ela que é o seu grande problema, né? Você olha no espelho e pergunta quem sou eu, né? Você olha no espelho e fala assim, quem sou eu? De volta fala assim, fecha a porta do quarto, eles vão pensar que você é meio maluco, né? E pergunta quem sou eu. E olha bem dentro do seu olho mesmo e analisa quem é você. Aí você vai vendo, né? Eu sou meio murrinha, eu sou ignorante, eu sou grosso com essas coisas, né? Eu quero receber amor, mas não dou amor. Eu quero ser paparicado, mas não paparico ninguém. Então, quem sou eu? Né? Depois que você avaliou quem é você, vai lutando contra as suas dificuldades, descreva elas todas e vai tentando fazer uma empreitada e uma luta com cada problema seu. Porque se você resolver esse problema seu antes de partir, você já vai estar fazendo um grande benefício para a humanidade, para o planeta Terra e assumindo a sua responsabilidade, inclusive no momento atual, né? Porque o que nós queremos entender e dizer é que de todos nós, as responsabilidades nas provas coletivas. E mais uma vez nós vamos repetir que as provas coletivas estão para todos, né? Certa hora nós vimos ali o Francisco Cândido Xavier trazer dentro do livro Jovens no Além, que dentro de provas coletivas muitos desencarnaram. Recordam? Não sei se isso é da época de vocês, mas do edifício Joelma, que incendiou e que morreu aquele monte de gente no mesmo processo. Foram grandes incendiários em outras horas, e agora numa prova de restabelecer consciência, escolheram, dentro do projeto de vida, morrer queimado. Agora, mais atrás agora, nós vimos a Barraginha, nós vimos lá a Vale do Rio Doce, que estourou aquele negócio no córrego do Feijão lá, e que muitos morreram, né? Dentro das provas coletivas. E essas provas coletivas têm, às vezes, a responsabilidade de uma coletividade. Uma coletividade que usou, muitas vezes, a inteligência, o recurso que tinha para prejudicar muitos semelhantes ou uma comunidade, né? Já viu uma pessoa que joga uma bomba dentro de uma comunidade e mata ali 50, 60 pessoas?
Aquilo está dentro do histórico kármico daquela criatura. Uma hora vai ter que liquidar essa conta, né? E vem, de repente, dentro da circunstância dessa. Mas por que é coletiva as provas? Porque teve a aprovação de muitas ideias, de muitas criaturas que aprovaram essa empreitada, né? Então, o que nós devemos salvaguardar em nós? Somos todos nós responsáveis pelo que acontece hoje, que aconteceu ontem e o que há de acontecer amanhã, porque caso você modifique suas posições na vida, amanhã vai ser uma manhã, mas como diz a música, né, que esse mundo não é mais de sombra, temos, pois, uma luz a brilhar, combatendo as trevas que outrora nos levavam ao mal praticar. Quem nos trouxe do céu essa luz foi Jesus, para com os anjos iluminar. E agora a nova esperança nasceu aliança com os anjos a cantar. Glórias a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Nós encerramos aqui deixando um abraço para os albinenses. Dos Albino Teixeira são os albinenses, né? Um grande abraço, uma alegria muito boa revê-los, mesmo que não esteja vendo agora. Grande abraço, viu?